próximo interrogatório, que é do General Mário Fernandes. General de divisão Obrigada. de brigada, tá? Então, boa noite, general. Como, né, já fiz com os demais réus, explicar em linhas gerais como funciona o interrogatório. O interrogatório é dividido em duas partes. Na primeira parte, faço perguntas sobre a qualificação do senhor, muito embora essas perguntas, né, a qualificação já foi colhida. E na segunda parte, são perguntas relacionadas ao mérito da ação penal. Por mérito, eu quero dizer a acusação que é formulada contra o senhor. Em relação a essa segunda parte, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, caso assim o senhor deseje. O exercício desse direito não pode ser interpretado em desfavor do senhor. Tá? Então, a primeira parte, nome completo do senhor, data de nascimento e a naturalidade, por favor. Mário Fernandes, 23 de março de 1964, e Brasília. Tá. A profissão do senhor, só para constar, eu sei qual é, mas, né, profissão e escolaridade. Militar do Exército Brasileiro, na reserva atualmente, e a escolaridade é o nível superior. O endereço do senhor é em Brasília mesmo. Em Brasília. Tá. O senhor tem filhos e a idade dos filhos? Tenho filhos. O mais velho tem 32 anos, o mais novo tem 28, o mais jovem tem 17 anos. São três homens. Três, tá. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento? Negativo. Uhum. O senhor já respondeu a algum outro processo criminal? Até novembro do ano passado, com 61 anos de idade, 40 anos de serviço ao Exército e à Pátria, eu não tinha respondido a nenhum processo criminal, não tinha sido preso e não tinha recebido nenhuma punição, seja no meio civil ou militar. O senhor tem conhecimento da acusação que a Procuradoria-Geral da República formula contra o senhor? Perfeitamente. Sim. Tá. O senhor conversou com o advogado do senhor e tirou todas as suas dúvidas? Sim. Tá. Então, em relação às perguntas relacionadas ao mérito, o senhor vai responder ou vai permanecer em silêncio? Eu vou responder e esclarecer todas as situações que têm relação com a minha pessoa, em especial as incongruências que existem na delação. Então, para iniciar, né, qual era exatamente o cargo que o senhor ocupava junto à presidência da República em 2022? Excelência, se o senhor me permite, antes de Sim? responder essa pergunta, eu gostaria de afirmar que eu não concordo com nenhuma das acusações da delação. Tá. Sim, e o senhor. Então, O essa questão. meu cargo naquele momento era de secretário-geral da Secretaria-Geral, ou secretário executivo, desculpe, da Secretaria-Geral da Presidência da República. As atribuições do cargo do senhor quais eram? As minhas atribuições estavam voltadas diretamente num segundo nível, dentro daquele ministério, a Secretaria-Geral da Presidência da República. Em segundo nível, eu respondia diretamente ao ministro, no caso o ministro Ramos, ministro da Secretaria, tinha a atribuição de substituí-lo no caso de qualquer necessidade, qualquer eventualidade, passando a assumir o ministério de forma interina. As responsabilidades eram de um secretário executivo, fazendo a ligação direta com o planejamento e condução das ações das diversas secretarias especiais da Secretaria-Geral. Consta dos autos que teria havido uma reunião ministerial no dia 5 de julho de 2022. O senhor se recorda dessa data? Se recorda da reunião em que o senhor teria participado? Perfeitamente. E Por ausência do ministro, eu estava participando como um ministro interino. qual era a pauta dessa reunião? A pauta dessa reunião, o presidente reuniu todo o seu assessoramento, passando pelos seus ministérios, todos eles, chegando até a AGU,
para ser assessorado sobre as condições em que o país estava naquele momento, com algumas preocupações que o presidente, como chefe do executivo, tinha, principalmente as preocupações que não só o executivo, mas a sociedade brasileira ainda tinha em relação a demandas, a perguntas, a questionamentos em relação ao processo eleitoral. O senhor teria explicitado que haveria necessidade de se cobrar um prazo para que o TSE autorizasse o acompanhamento das eleições pelos demais poderes nessa reunião? Excelência, o foco da minha palavra ali naquela reunião com o ministro interino e um posicionamento meu de assessoramento ao chefe do executivo era para que nós evitássemos ao máximo o recrudescimento da situação. Era buscar o que o presidente Bolsonaro já vinha buscando, que era conversar com os representantes dos demais poderes, buscando assim a equalização do país, o equilíbrio do país em relação a um momento tão importante como é o pleito eleitoral. O que consta também que o senhor teria dito nessa reunião que, caso não ocorresse essa autorização para que houvesse um acompanhamento por parte dos outros poderes, haveria necessidade de se propor uma alternativa, referindo-se ao risco de conturbação no the day after, quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. O senhor achava que havia uma fraude? E qual foi o contexto dessa fala? Excelência, o meu posicionamento na fala, eu volto a repetir, é voltado à ação e à preocupação do presidente Bolsonaro naquele momento e durante todo o seu governo para o equilíbrio entre os três poderes, que ele pudesse conduzir as coisas e ter o retorno esperado por parte dos demais poderes. As minhas observações, elas foram voltadas justamente ao que eu já disse a Vossa Excelência. Era para evitar que depois que um primeiro turno ou segundo turno acontecesse, houvesse um recrudescimento por parte da sociedade. Era só isso, buscando, dessa forma, a conversação, a negociação, o controle, segundo o nosso sistema presidencialista, entre representantes dos três poderes. Era só isso. Tanto é que eu citei o termo normalidade. O objetivo do presidente Bolsonaro, de todos ali, era de resolver os problemas e buscar as respostas para a demanda que principalmente a sociedade brasileira apresentava, buscando o equilíbrio em um estado de normalidade. Agora, em relação a outra parte aqui, o senhor, segundo a Polícia Federal, teriam sido encontrados arquivos, um chamado boatarde.docx e outro Ranger 2014.docx, cujos metadados indicam o senhor como criador. O senhor confirma isso? Eu confirmo isso. E que eles teriam sido criados em 7 de novembro de 2022, o período consta dos autos. Confirmo. E nesses documentos haveria mensagem ao general Freire Gomes incitando a aderir a um golpe de Estado, mencionando evento disparador como no passado e terminando com: é agora ou nunca mais, comandante, temos que agir. O senhor confirma isso e gostaria de contextualizar o objetivo desse documento, dessa fala? Excelência, isso não era um documento. Isso eu não me lembro de estar na denúncia. Isso foi uma mensagem pessoal que eu enviei ao general Freire Gomes, à época comandante do Exército, uma pessoa a quem eu considerava muito, e com o mesmo objetivo da minha fala durante a reunião. A preocupação é que nós tínhamos brasileiros aceitos numa manifestação absolutamente constitucional em área militar, e nós vimos que a coisa do jeito que estava indo, a minha preocupação era acontecer o que aconteceu. O Exército ficar olhando para uma ação efetiva contra brasileiros
naquela situação ali. E brasileiros que não estavam, de forma alguma, cometendo qualquer crime, a não ser exercendo o direito cívico à manifestação. Consta Agora, o senhor ainda. Uhum. citou, permite, Sim, excelência, o senhor citou 2 documentos. Que documentos são esses, por favor? Se puder esclarecer. está nos autos. O documento teria sido apreendido, né, e localizado com o senhor, em material do senhor. Ao que o senhor se referiu, é uma mensagem direta minha, certo? Enviada por WhatsApp, uma mensagem pessoal ao general Freire Gomes, certo? Com o mesmo objetivo da minha mensagem de assessoramento ao presidente durante a reunião de julho de 22. Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento, planejamento punhal verde e amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirma, excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e se o senhor me permite, Vossa Excelência Sim? citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. E, se o senhor me permite, eu garanto, nesse momento, que se o meu HD fosse extraído dos autos desse processo, em nada isso impactaria o processo, ou mesmo as partes da denúncia. Porque o que foi colocado até aqui, eu pretendo esclarecer isso, sobre esse arquivo, é absolutamente descontextualizado. O senhor gostaria de contextualizar? Porque o que se percebe é que esse plano teria, né, um plano detalhado de sequestro ou homicídio contra autoridades da República, inclusive citando a necessidade de os recursos necessários, sejam humanos, sejam materiais, como, por exemplo, pistolas, fuzis, metralhadoras, lança-granada, lançador de foguete antitanque. O senhor gostaria de contextualizar isso? Excelência, sobre esse aspecto, eu já contextualizei. Não passa de um pensamento digitalizado. Eu usei o termo inadvertidamente. Hoje eu me arrependo de ter digitalizado isso. Mas o que é mais importante, não passa de um compilamento de dados, com a visão de um militar, com uma análise de situação. Apenas isso, que não foi compartilhado ou apresentado a ninguém. Quando eu me referi a aspectos descontextualizados da realidade, eu me referi à ligação deste arquivo com outros aspectos encontrados na denúncia. Esse plano, o senhor chegou a imprimir? Cheguei a imprimir por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela, certo? Mas imprimi para mim e logo depois rasguei. O senhor não che... Segundo o cônsul, o senhor teria impresso esse arquivo no Palácio do Planalto no dia 9 de novembro. E 40 minutos depois, o senhor dá entrada no Palácio da Alvorada. O senhor levou esse arquivo para apresentar para alguém? Excelência, o senhor me permita ser repetitivo, eu Sim. reforço, eu ratifico, impossível. Eu vou reforçar e ratificar, Vossa Excelência. Eu imprimi para ler em papel, para não forçar a vista, como eu sempre faço. E após isso, rasguei. A coincidência desse horário foi uma coincidência em relação à função, atribuição administrativa e logística minha, como secretário executivo. Mas eu não levei, não apresentei, não compartilhei esse arquivo, seja ele digital ou impresso, com ninguém.
Sobre comunicações, o senhor com o Coronel Mauro Cid, consta aqui que o senhor teria encaminhado, né, uma conversa com ele e o senhor teria dito: ah, Cid, boa noite, meu amigo, antes de mais nada, me desculpe estar te incomodando, tanto no dia de hoje, mas a gente não pode perder oportunidades. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. E aí o senhor prossegue. O que o senhor quis dizer com isso? Excelência, me permita uma pequena introdução para me contextualizar o meu pensamento nessas palavras. O próprio Coronel Cid, ele, ele afirmou em um de seus depoimentos que eu era uma pessoa radical. Eu, na verdade, não sei. O Coronel Cid é um amigo não tão próximo e nós mantivemos uma relação profissional pelo serviço ativo no Exército. Mas eu não sei, na realidade, o que o levou a me descrever como radical. Talvez a forma tácita de eu me apresentar ou transmitir minhas ideias, talvez a impostação da minha voz, ou talvez até um vício de postura, certo? Mas eu não sei o que levou a ele a me definir como radical. Mas eu gostaria, nessa introdução, de só fazer uma pequena correção ao que ele colocou logo depois dessas observações. Ele disse que me chamou de radical porque eu era favorável à assinatura do decreto, do suposto decreto. Eu gostaria só de corrigir uma coisa. Talvez seja uma maneira simplista de imaginar toda essa situação. Mas eu vejo, desde o início, que com todas as preocupações que o executivo tinha, todas as dúvidas que a sociedade brasileira tinha, um momento, um país extremamente polarizado. Então, era normal a preocupação do Executivo Federal em buscar, como eu já disse, a conversação, a negociação com os demais poderes, para fazer executar o principal aspecto do sistema presidencialista brasileiro, que era justamente a independência dos poderes. Ok? Então, o que eu era a favor, e sempre fui, é que o presidente Bolsonaro, dentro das suas atribuições, das suas prerrogativas como chefe do executivo, ele buscasse soluções para essas dúvidas, buscasse apelar aos demais poderes para que as respostas fossem efetivamente dadas, tanto ao executivo como grande parte da sociedade. Ok? E foi exatamente isso que eu citei nessa mensagem ao Cid. Eu não sabia, eu não fazia parte, funcionalmente falando, eu não fazia parte da assessoria pessoal do presidente. Poucas vezes eu estive com ele ali. O meu segundo escalão estava dentro de um dos ministérios. O que eu podia fazer era assessorar o meu ministro para que ele assim o assessorasse ao presidente Bolsonaro. Isso foi feito dessa maneira. E o que eu quis dizer para o Cid, numa conversa que eu tive com o presidente, numa passagem, se eu não me engano, no Alvorada, foi: presidente, mas nós vamos fazer alguma coisa? Nós vamos ter alguma solução? Porque algo se escutava que estava acontecendo no palácio, nos corredores do palácio. E a minha certeza, até mesmo pela personalidade do presidente, era que uma medida muito bem embasada constitucionalmente, muito bem embasada funcionalmente ao cargo do chefe do executivo, amparada por seus assessores jurídicos, institucionais, certo? Estava sendo montada, mas absolutamente amparada na Constituição Federal de 1988. Agora, sobre uma reunião no dia 12 de novembro de 2022, na residência do General Braga Neto. O senhor participou dessa reunião? Excelência, Esteve presente? eu não tomei conhecimento, não participei dessa reunião. E essa é uma dos poucos pontos
onde não há incongruência na denúncia, porque ela não me coloca nessa reunião. Certo? A reunião de julho, sim, como ministro interino. Nessa eu nem fiquei sabendo e não participei. E não tenho conhecimento do teor dessa reunião também. Consta aqui que o senhor teria um documento HD 2022, posteriormente renomeado Gabinete Crise GSI, que teria sido impresso em 12 de dezembro de 2022 no Palácio do Planalto pelo senhor, e esse documento, isso daí consta da denúncia, teria sido impresso pelo coronel Reginaldo Vieira de Abreu, em 6 cópias. Aí há uma inferência pela Procuradoria-Geral da República, possivelmente para distribuição em reunião sobre o tema. Aí a denúncia prossegue. Registre-se que em 17 de 12 de 2022, Mário Fernandes visitou Jair Messias Bolsonaro no Palácio da Alvorada, com registro de entrada às 18 horas e 5 minutos e saída às 18 horas e 50 minutos. Houve essa reunião? Qual foi o teor dessa reunião? A reunião que o senhor está se referindo é a minha reunião com o presidente Bolsonaro na entrada no Isso. Palácio, certo? Sinceramente, eu não sei qual era o teor da reunião, certo? E eu ia ao Palácio da Alvorada e com uma certa frequência pelas minhas atribuições funcionais. Geralmente não falava com o presidente, mas existia, vamos dizer, uma certa relação entre nós dois, sempre nos cruzávamos, havia uma conversa rápida ali, mas por título de cortesia, certo? E eu acredito que isso tenha acontecido dessa forma. Lembrar que o expediente no Planalto, os 4 ministérios do Planalto, ele nunca acabou às 18 horas. Ele sempre ia até mais tarde. E as minhas idas, inclusive, funcionalmente ao Alvorada, passavam desse horário. Então, esse é o primeiro ponto. O ponto anterior que o senhor citou, eu gostaria de fazer uma correção, certo? Na minha visão, em relação ao documento. Aquele documento não foi... o documento principal não foi produzido por mim, certo? Me foi enviado, como a própria denúncia diz, certo? E ele tinha um objetivo de assessoramento. Eu não vou ensinar a Vossa Excelência, nem tenho essa capacidade, é doutrinário o emprego de gabinetes de crise, sejam quais forem as crises institucionais, principalmente no governo, certo? Então, o assessoramento é esse. A determinação foi minha ao meu chefe de gabinete, o Reginaldo Vieira de Abreu, que emitisse 6 cópias. Essas 6 cópias foram emitidas, certo? Que eu me lembro foram emitidas. Agora, o objetivo delas era apresentar ao GSI, que doutrinariamente é o responsável pela montagem do gabinete de crise. Agora, não quer dizer que a crise fosse aqui a Procuradoria-Geral da República pensa que era, certo? Poderia ser qualquer outra crise. Então, era um assessoramento feito em apoio, no caso ao general Heleno, que é um grande amigo, um grande mentor da época do serviço ativo do Exército. Não tinha nada a ver quanto à apresentação ao general Bolsonaro. E uma Mas última essa coisa, eu crise, sinceramente, só sim, um detalhe, eu não me lembro, sinceramente, se nós chegamos a apresentar essas cópias como uma sugestão ao general Heleno. Sinceramente, não me lembro. Foi para não se perder a oportunidade ali. mas estava se vislumbrando um gabinete de crise sem haver uma crise em mente, uma necessidade disso ocorrer? Não, o cenário, se eu posso falar dessa maneira, Excelência, o cenário para mim, desde muito tempo atrás, inclusive durante o governo de Jair Bolsonaro, foi repleto de crises. E nós tivemos, a partir de julho, inclusive, eu acredito que tenha provocado a convocação da reunião de julho de 22 pelo presidente, era a conturbação, o Estado cada vez mais recrudescido,
que a situação do país apresentava. Então era só isso, era somente isso, certo? Sem intenção nenhuma, a não ser assessorar o GSI na montagem de um eventual gabinete de crise. Esse gabinete poderia ser para uma crise decorrente da conversa do executivo com os demais poderes? Poderia ser, certo? Mas não era, naquele momento, essa a intenção principal. Era um assessoramento. A que se referia esse decreto presidencial nessa minuta de gabinete de crise? Excelência, me permita dizer que eu não sei. Na verdade, eu não participei, não tomei conhecimento e não participei da produção de qualquer ação ou qualquer documento, como é o caso desse decreto, em nenhum momento. Tudo que eu fiquei sabendo, como eu já disse, foi por intermédio de conversa, da gente ouvir nos corredores do Palácio. Certo? E, é claro, tudo se caracterizava para a elaboração, como eu disse, segundo os poderes do Executivo e as prerrogativas da Constituição Federal, para um decreto. Agora, em relação à relação do senhor com os manifestantes, os golpistas que estavam no acampamento, em frente ao quartel-general do Exército. O senhor visitava frequentemente o acampamento? Excelência, me permita, longe de mim querer corrigir Vossa Excelência, mas como eu estou querendo esclarecer o meu posicionamento, eu quero ser bem claro quanto ao seguinte: chamar as pessoas que estiveram em 8 de janeiro à frente da esplanada como golpistas, eu posso até aceitar, certo? É, todos eles, né? Porque pô, ali foram só alguns, né? Mas os que estavam na frente dos acampamentos, os quartéis do Exército, eles entraram lá por vários motivos. Como eu já disse, alguns até mesmo pelo festejo de reunirem patriotas, pessoas vestidas de verde e amarelo, para conversarem sobre questões do país. Segundo, sobre até o ensejo do cumprimento de um dever ou de um direito constitucional de manifestação. E até pessoas que por estarem vivendo à margem da sociedade, viram ali um momento de terem atenção ou terem uma comida, algo para comer ou algo para beber, como já foi citado até por outros réus ou testemunhas. Ok? Então, à frente do QG, às vezes que eu fui ao QG e fui como cidadão, vendo que era importante para o brasileiro apresentar suas demandas essas sociais, demandas políticas, mas apresentar de forma absolutamente pautada na Constituição. Então, eu fui como cidadão. E às vezes que eu fui, eu encontrei e conheci pessoas extremamente humildes, que estavam ali, certo? Por esses motivos que eu citei a Vossa Excelência. Ok? Pontuar uma questão que é o termo golpista, não fui eu que utilizei, foi Sua Excelência o ministro relator. Em relação a o senhor ter ido lá como cidadão, o senhor há de convir que o senhor, sendo um militar, ainda que na reserva, são, é difícil dissociar o militar do cidadão. Então, o senhor que está lá também como um militar. Assim como se eu fosse, eu não me dissocio da minha figura de juiz de direito. Tá? Então, a minha pergunta é: o senhor já conhecia antes, por exemplo, o senhor Lucas Rotili Durlo e o senhor Rodrigo Iaçu Faria Iquezili? Não, Excelência, me permita, antes de responder a pergunta de Vossa Excelência, para dizer, não era meu objetivo, como eu afirmei antes na minha introdução, corrigir Vossa Excelência. Eu só quis colocar a minha postura em relação ao uso do termo golpistas.
em relação ao pessoal que estava à frente dos quartéis. Sobre o fato de eu ser militar, como nós Travou. Aqui para mim travou. Também. Gravou aqui também. Para nós aqui também. Acredito que foi lá, doutor. Cristianos, vê se volta. Vou tentar movê-lo para uma sala e voltar novamente para cá, Sim. doutor Rafael. Não, chegou a cair mesmo. Acho que voltou. Voltou. Silmário, o senhor nos escuta? escuto perfeitamente. Ok. Acho que sim, o senhor pode continuar. Perdão, Excelência, nós tivemos uma falha Pela ordem, técnica aqui. onde ele parou que Vossa Excelência não captou? Se o senhor quiser contextualizar a pergunta ou a resposta, Eu interrompi Vossa Excelência, ele não discordou de Vossa Excelência com relação aos golpistas no dia 8. Ele só quis esclarecer Sim. que os que estavam no QG, na visão dele, não eram golpistas, inclusive posição que eu também adiro. Apenas isso, Excelência, com todo respeito. tá. Excelência, só aproveitando, eu não vou saber dizer para Vossa Excelência quantas vezes eu estive lá no acampamento. Mas digo, com certeza, foram mais de 5 vezes. Talvez entre 5 e 7 vezes, né, ao longo de todo o tempo. Durante esse período, eu conheci pessoas extremamente humildes que estavam naquele local pelos motivos que eu citei na introdução à minha resposta. Ok? Eu não tinha interlocução nenhuma como líder local. Muito pelo contrário, como eu disse, eu fui como cidadão, olhando para aquela festa cívica como um brasileiro, preocupado com a situação do país naquele momento, com as incertezas e com um profundo sentimento de natividade, de brasilidade, de estar ali, certo? Somente isso, sem liderança ou interlocução com ninguém, de forma a induzir qualquer pessoa ou grupo para executar qualquer ação. Muito pelo contrário, ok? Eu citei também sobre as pessoas que o senhor citou, tanto o Durno, do Ilho, que era o caminhoneiro, como o Rodrigo, que era jornalista, eu conheci lá no acampamento, certo? Não os conhecia antes. Certo? E na conversa, é claro que nós nos apresentamos, encontramos ali alguns pontos em comum em termos de pensamento, mas conversávamos de forma pontual, a cada vez que nos encontrávamos ali, sem marcação, sem qualquer marcação de reuniões, sem qualquer pauta para discutir ou qualquer tipo de conspiração. Constam mensagens do senhor com o senhor Rodrigo, por exemplo, no dia 9, em que ele pede auxílio ao senhor para o ingresso de uma tenda no acampamento. E no dia 10 ele pede ajuda relativamente, entre aspas, àquele churrasco. A que isso se referia? E de que forma o senhor poderia auxiliar para que uma tenda entrasse lá? Uma vez que o senhor estaria indo no acampamento como cidadão. Excelência, concordo plenamente com a visão de Vossa Excelência. E era também a minha, foi o que eu expliquei para ele pessoalmente, certo? Quando o Rodrigo reforçou o pedido da tenda por telefone, eu sequer respondi, certo? Porque não havia essa possibilidade. O que eu adiantei para ele é que eu poderia fazer um contato com o Comando Militar do Planalto por conhecimento pessoal, verificando quais seriam as regras definidas pelo Comando do Exército para o acampamento naquele momento, certo? Naquele momento. E naquele mesmo ponto, pessoalmente, eu reforcei para ele, olha, em princípio, nada mais está entrando, eles não estão autorizando a entrar mais nada para que não se cresça ainda mais o acampamento que se encontra aqui.
Mas a conversa foi só em relação a um pedido que ele me fez, como um paisano, como nós chamamos, um civil, que olha para um militar e diz assim, não, pô, esse cara está aqui numa área militar, ele pode me ajudar. Eu expliquei para ele pessoalmente que não era assim, certo? Que a minha função não tinha mais atribuição nenhuma sobre aquilo ali, que eu já me encontrava na reserva e que estava ali como cidadão, ok? Ele reforçou o pedido por telefone e eu sequer respondi. Ele citou o churrasco e era realmente um churrasco. O Rodrigo, é o jeito dele, pô, e eu compreendi perfeitamente. Ele não se contentava muito, mas como é que a gente vai fazer o churrasco sem tomar uma cerveja, sem ter uma bebida? E o churrasco estava sendo desenvolvido ali pelos próprios caminhoneiros, que tinham ali tendas, verdadeiras tendas, como se fossem na fronteira oeste do país, onde pessoas cozinhavam, assavam a carne e convidavam quem estava no acampamento para compartilhar. E o Rodrigo estava justamente comentando sobre esse churrasco. E, como ele me reforçou pessoalmente da bebida, eu disse, olha, negativo, não vai entrar. Imagina a dificuldade que o Exército está tendo em controlar todo esse efetivo aqui em sua área e autorizando vocês estarem aqui. Ainda vai botar bebida aqui dentro? É a mesma coisa de autorizar entrar armamento. Então, pô, o Exército sempre foi bastante claro em relação a isso. E eu fui bastante claro em relação a esse pensamento, a esse posicionamento em relação a ele. Quando ele citou churrasco ali, era mais sobre a bebida e eu também não respondi. O senhor disse agora, né, que esse seria o jeito do Rodrigo. Como o senhor sabe que esse seria o jeito dele se o senhor mal o conhecia? Não, eu tô me referindo aos momentos em que eu conversei com ele. É um jeito extrovertido, é um jeito de, pô, não, eu não entendo, é mais o paisano mesmo, até pelas características dele, certo? Barbudo e tudo. Pô, não, por que o Exército não deixa entrar bebida? É isso que eu estou me referindo, certo? Eu não conhecia Rodrigo e nem o caminhoneiro antes de forma alguma. Eu os conheci no acampamento. E os únicos contatos citados na denúncia são relativos a esses dois pontos. E mais o que o senhor deve perguntar sobre o Duílio. Foram pedidos feitos por dois paisanos que conheceram um militar de, digamos, uma patente relativamente elevada naquele momento ali, certo? E foram descontextualizados no âmbito da denúncia. O, Ainda, né, no dia 11 de dezembro, um domingo, isso é, o dia anterior à diplomação do presidente eleito, em que Rodrigo pergunta ao senhor se tem uma agenda. E ainda em 13 de dezembro, ou seja, um dia depois, ele pede uma orientação ao senhor. O senhor poderia contextualizar e explicar essa interlocução? Não, eu acho que o que ele quis referir, que eu também não respondi isso aí. Talvez não tenha entendido naquele momento, mas eu acho que o que ele queria era saber da agenda do presidente Bolsonaro, porque tanto ele como o Duílio eram, pô, verdadeiros fãs, seguidores do presidente Bolsonaro. E eles, sabendo que eu trabalhava junto à presidência, que pese soubesse ali que eu não estava diretamente ligado ao presidente Bolsonaro, fizeram aquela pergunta. Mas foi a única vez que, pô, ele fez uma pergunta sobre a agenda. E essa agenda, eu não tenho dúvida, era sobre isso aí, sobre a agenda do presidente Bolsonaro. Mesmo porque, volto a repetir a Vossa Excelência, não havia nenhuma pauta, nenhuma reunião marcada entre esse que vos fala e Rodrigo ou Duílio, a não ser nos nossos encontros eventuais na Praça dos Cristais, ali em frente ao QG do Exército. Mas mesmo não havendo, mesmo sendo o que ele queria saber de agenda do presidente, o senhor não respondeu. O senhor Não, nunca respondi. respondeu nenhuma mensagem dele. Não, respondi. Tanto é que não está na denúncia.
Consta ainda que em novembro o senhor teria gravado uma mensagem sobre uma audiência pública para expor achados da fraude eleitoral. O senhor se referia? É exatamente isso, Excelência. Há uma audiência pública que foi conduzida pelo Congresso Nacional, um dos três poderes, para mobilizar a sociedade em relação às questões eleitorais que estavam vigentes naquele momento, buscando respostas, melhores soluções. É exatamente isso. E o senhor teria sugerido a participação do general Heleno e do general Braga Neto em protestos para potencializar a presença do pessoal. O senhor se recorda disso? O Ou qual a termo, razão disso tudo? Excelência, o termo protestos, eu estava me referindo a um ex-ministro da Casa Civil e ao ministro-chefe do GSI. Há dois oficiais generais de 4 estrelas, meus antigos comandantes. Eu não estava convidando a eles a protestos. Eu estava pedindo a eles que olhassem para aquela audiência pública com com a importância que ela tinha naquele momento, ao meu ver. Ao meu ver. Foi um comentário pessoal, certo? Sequer um assessoramento. Aquilo ali foi feito fora de horário de expediente. Né? Então, foi um comentário pessoal, para que eles participassem naquele momento à ação do Congresso Nacional. Agora, aqui, há um áudio que o senhor manda para o Coronel Mauro Cid dizendo: Cid, acho que você está tendo uma reunião importante aí agora na Alvorada. A que o senhor se referia? Isso no dia 7 de dezembro de 2022. É, mais uma vez, por ter notícias nos corredores do Planalto, certo? Parece que pareceu a mim, naquele momento, que o presidente ia reunir ali a sua cúpula, os ministros, o ministro Ramos, eu não sei se foi convocado, certo? E para decisões sobre esse movimento de aproximação aos três poderes. Para conversa, pô, a gente tem que resolver isso aqui. Era o meu pensamento naquele momento. E eu liguei para o Cid, citando isso, querendo saber alguma coisa sobre se a reunião ia realmente acontecer. Era só isso. O senhor se recorda de ter encaminhado um vídeo e pedido para o Mauro Cid mostrar para o comandante a forma como se encontra na mensagem? E o senhor afirma: isso é história. O senhor pode contextualizar isso? Não, eu acho que esse vídeo parece que não foi recuperado, né? Nem pela Polícia Federal, e eu não apaguei. Se eu não me engano, esse vídeo ele era de imagens dos brasileiros à frente dos aquartelamentos, só exercendo, mais uma vez, o seu dever, o seu direito cívico de manifestar suas ideias. Apenas isso, certo? E quando eu me refiro à história, é exatamente isso. Era o povo brasileiro em manifestações como se nunca viu. Então não passava nada disso. Consta também com o senhor trocando uma mensagem com o general Luiz Eduardo Ramos, em que o senhor afirma: o decreto é real, foi despachado ontem com o presidente. A que decreto o senhor se referia? Exatamente esse decreto que tanto a PGR como o senhor pensam. Eu não fiquei sabendo, por ver o decreto, eu não fiquei sabendo por conversar com o presidente Bolsonaro, mas as conversas no Planalto era, não, existe um decreto realmente, com considerandos, certo, que apoiavam uma ação do Executivo em relação para equalização e estabilidade com os demais poderes, certo, nesse momento. Tá? Então, pô, eu liguei para o Jean Ramos, que era o assessor do presidente, e fiz um apelo a ele, somente, pelo que eu pensava. Não, se existe o movimento, se ele já foi analisado, e se ele está em cima da Constituição Federal, por que não nós não reforçarmos isso? E foi o que eu citei ao Jean Ramos. Não sei o que ele fez,
certo? A partir desse meu assessoramento, digamos assim. Não entendi essa expressão do senhor acima da Constituição Federal, como assim? Não, acima não. Acima não. Se eu falei acima, perdoe, me permita corrigir. Dentro da Constituição Federal, certo? Como eu já disse em outras respostas aqui. Segundo a Constituição Federal, com considerandos jurídicos que apoiassem qualquer que seja a intenção ou ação do Executivo, certo? Excelência, seria bom reforçar, até mesmo pelo que é previsto na Constituição Federal, que eu acredito piamente, até mesmo pela personalidade do presidente Bolsonaro, certo? Que sempre buscou trilhar dentro das 4 linhas, né? Que qualquer ação que ele estava analisando executar ou ser possível de executar, ele estava o fazendo, segundo, considerando e apoiado na Constituição Federal, certo? Então, esse é o meu pensamento. E era o pensamento que eu tinha. E era a única maneira que eu iria apoiar um movimento, qualquer ação, um movimento como esse, de estabilidade, certo? Um movimento onde sentariam para conversar representantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E um Conselho de Segurança Nacional para resolver realmente os problemas que estavam ocorrendo ou dar as respostas que não estavam sendo dadas a contento, pelo menos para o Executivo. Agora vamos pular para o dia 19 de dezembro, que constam aqui mensagens em que o senhor continuou orientando lideranças das manifestações a fim de que aguardassem e mantivessem as mesmas ações, vontade e ímpeto. Qual é o intuito disso? E eles ficariam até quando? Acampados em frente ao quartel-general do Exército. Excelência, eu lembro que, como o senhor disse, 19 de dezembro, não havia terminado o ano letivo, o ano político. O presidente Bolsonaro, ele, de certa forma, ele deixava transparecer que em algum momento ele poderia ainda conversar com os demais poderes, certo? Então, o ímpeto era só esse, e não era manter ou dali partir e recrudescer as ações, muito pelo contrário, era manter exatamente como estavam, de forma ordeira e pacífica. Inclusive, eu faço essas observações, fiz uma dessas observações, foi compilada e analisada pelo inquérito da Polícia Federal, onde eu cito, continue aí de forma ordeira e pacífica, certo? E a PGR resolveu retirar essa minha mensagem e não incluir na denúncia, estranhamente, certo? Então, o objetivo era uma não orientação aos golpistas ou os manifestantes ali, as pessoas que eu conheci, pelas quais eu desenvolvi um certo sentimento, pela sua humildade e para que elas, principalmente, não se envolvessem em nenhum problema, como acabou acontecendo depois de 8 de janeiro. Então, o objetivo era preservar essas pessoas, para que elas se mantivessem como era o seu espírito, pacífico e ordeiro. Uma pergunta antes de finalizar. A Polícia Federal apontou que o senhor possuía o padrão de nomear arquivos sensíveis com nomes de carros e depois renomeá-los antes da impressão, para dificultar a identificação de autoria. O senhor confirma que o senhor fazia isso e por qual razão? Excelência, eu me considero um colecionador digital, né? Se o senhor solicitar à Polícia Federal o HD externo que eles têm de minha propriedade, vão ver que ele está com bem mais de 97% ocupado. Então, toda a minha vida está ali. Então, tudo que eu digitei, eu produzi, certo? Pessoal, oficial ou extraoficialmente, eu coloquei ali e guardei, certo? Guardei aquilo ali, certo? O fato de nomear com um título diferente, eu vou ser bastante sincero a Vossa Excelência.
esse arquivo digital que eu intempestivamente digitei, imprimi para ler, rasguei e não apresentei ou compartilhei com absolutamente ninguém, certo? Eu mantive guardado e botei um nome diferente, justamente preocupado com o que aconteceu, com que qualquer elemento que olhasse aquilo ali pensasse algumas incongruências que foram pensadas durante o inquérito e durante a denúncia da PGR, durante o inquérito da PF e a denúncia da PGR, certo? Antes que eu pudesse, agora, depois de 8 meses preso provisoriamente, certo? Dizer que, pô, como todas as testemunhas e os demais co-réus têm dito, aquele arquivo não foi apresentado ou compartilhado com ninguém. Então, agora, a última questão que eu fiz para todos. O senhor considera que agiu dentro da legalidade de suas atribuições? Totalmente. Sempre o fiz em todos os meus postos executivos, todos os meus postos oficiais, sejam na vida militar ou civil, ao longo de toda a minha carreira, certo? Seja ao longo da minha vida pregressa, seja ao longo dos eventos que alimentam o presente processo. Obrigado, General Mário Fernandes. Passo a palavra à Procuradoria-Geral da República. Boa noite, senhor Mário, tudo bem? Boa noite. Como é que está, Vossa Excelência? Tudo bem também, graças a Deus. O senhor, aqui hoje, no depoimento do senhor, reconheceu a autoria do documento Punhal Verde e Amarelo e afirmou que era um arquivo pessoal do senhor. Senhora, exatamente. É um arquivo digital pessoal meu. Isso. Primeiro ponto, se era um arquivo pessoal digital do senhor, por que imprimi-lo nas dependências do Palácio do Planalto? Eu acredito que eu não seja o único funcionário público que faça isso eventualmente, certo? Eu imprimi porque estava ali e pelo horário, a senhora pode até olhar, foi depois do expediente. Como eu ficava até 10, 11 horas da noite, muitas vezes trabalhando, certo? Às vezes, pô, eu dedicava algum desse tempo, certo? Até aguardar uma certa reunião, certo? A temas pessoais. Então, foi por isso que eu imprimi, que eu terminei de digitar ali e imprimi naquele local. Certo. Por E aí nenhum o outro senhor, motivo. então, e o senhor afirmou que imprimiu para fazer a leitura e que depois rasgou, né? Como o senhor mencionou há pouco. Exatamente. Eu imprimi para fazer a leitura, como eu sempre faço com documentos, e rasguei. Mas então, como que o senhor explica que depois, no dia 6 de dezembro de 2022, esse mesmo documento foi impresso novamente nas dependências do Palácio do Planalto pelo senhor, só que dessa vez em 3 cópias? Certo. Vamos lá, 3 cópias. Eu não me lembro de ter impresso em 3 cópias. Certo? O que eu acredito que possa ter acontecido? Primeiro, não sejam 3 cópias, sejam 3 folhas, o documento. Mas, se foram 3 cópias, eu acredito que seja relativo à configuração da impressora que estava numa impressão anterior. Porque eu, sinceramente, não me lembro de ter impresso em 3 cópias. Certo? E quanto ao seu questionamento, ao questionamento de Vossa Excelência, sobre imprimir de novo, há um intervalo aí de 1 mês. E, se eu não me engano, eu tive uma ideia diferente e joguei fiz uma correção ali. E a impressão teria sido por isso, praticamente automática. Certo. E nesse horário em que o senhor faz essa nova impressão, há registros que o presidente, o então presidente Jair Messias Bolsonaro, estava também no Palácio do Planalto, e Rafael Martins de Oliveira, que é um dos acusados de participarem da Operação Copa 2022, que justamente operacionalizava, né, o plano do Punhal Verde e Amarelo, estava também no Palácio do Planalto, nesse momento. Como que o senhor explica essa coincidência? É simples.
Excelência, as estações de trabalho de todos os citados por Vossa Excelência são no Palácio do Planalto, pô. Então, pô, não há motivo dele estar em locais diferentes. Eventualmente, no Palácio da Alvorada. Mas as estações de trabalho todas são ali. A senhora se Do referiu Rafael também, Martins de a Oliveira? senhora se referiu também à ligação entre esse arquivo digital, certo? Com Copa 22. Eu me permito aqui enfatizar mais uma vez, é uma incongruência, uma descontextualização, a ligação entre esses dois documentos, certo? Não existe ligação, é impossível haver qualquer ligação entre eles, porque foi um pensamento digitalizado, certo? Inadvertidamente foi digitalizado, não deveria ter sido digitalizado, mas que não foi compartilhado ou apresentado a ninguém. Eu não entendi, o senhor mencionou que o Rafael Martins de Oliveira também trabalhava no Palácio do Planalto? Não, não, não. Porque a senhora falou Rafael, eu pensei que fosse o que falou, que o Correio falou hoje. O senhor confundiu com o Felipe Martins. Felipe Martins. Perdão, Sim, perdão. Rafael Martins. Não, não, isso aí não. Quanto a ele, eu não sei o que ele estava fazendo ali. Não contactei naquele dia, certo? Não tive contato com ele, sequer cruzei com ele. O conheço, certo? Até mesmo do serviço ativo, tá? Mas não fiz qualquer contato com ele. Quanto aos demais, eu acredito que suas estações de trabalho, como a minha, são todas no Palácio do Planalto. Também aqui as investigações identificaram que no aparelho e-mail vinculado ao codinome Brasil, que foi um dos aparelhos utilizados na Operação Copa 2022, foi inserida uma linha de telefone no dia 4 de janeiro de 2023, que ela foi utilizada para contatar a instituição financeira Nubank. E a instituição financeira Nubank falou que esse número entrou em contato com ela para tratar da conta pertencente a Giliard Rockenbach dos Santos. Esse mesmo número de telefone utilizado para contatar o Nubank encontrava salvo no seu aplicativo de mensagem, Signal, e estava associado ao contato Giliard. Como que o senhor explica essa coincidência? Permita-me, não é coincidência. Se eu não me engano, o Giliard, eu não me lembro de ter colocado, definido como Giliard, mesmo porque eu não fazia nenhuma nomenclatura que não fosse o próprio nome dos meus contatos. Então, o tenente-coronel Azevedo, ele estava no meu telefone, o tenente-coronel Azevedo. Talvez, o Giliard, em aparecer aí, tenha sido puxado pelo próprio Signal, não sei. Não sei, eu estou sugerindo que essa possa ser a resposta. Eu não me lembro de ter identificado o tenente-coronel Azevedo como Giliard, certo? Agora, que eu tinha o contato do tenente-coronel Azevedo, tinha. Eu conheço desde muito tempo. Nós somos amigos e tivemos uma relação profissional ao longo do serviço ativo no Exército. Então, o senhor mesmo já fez a associação entre Giliard e Rodrigo Bezerra de Azevedo. O senhor mesmo já conectou os dois contatos. Então, era o contato do Não, Rodrigo, não, esse número? Excelência, não, ele não conectou. É porque, só por questão de. Desculpe interromper, Sim, só para sim. contextualizar. Porque eu tinha entendido da resposta dele, porque eu não tinha mencionado o nome Não, ele do tomou Rodrigo. conhecimento disso após o meu estudo da denúncia e da preparação dele para o interrogatório. Essa coincidência ele viu depois que nós estudamos a denúncia e eu apresentei a ele. Aí ele está respondendo a você. Excelência, tudo que eu estou respondendo, como eu disse ao presidente dessa corte, desde o início, está visando a perfeita elucidação dos fatos ligados à minha pessoa e qualquer incongruência ou descontextualização que exista na denúncia, certo? Então, eu estudei muito bem a denúncia, apesar de não concordar absolutamente com ela. Certo. Não, então, só para ficar claro, esse contato, então, que estava como Giliard, o número dele, o senhor associa ele a quem? Se ele estava salvo no seu aplicativo, ainda que o nome possa ter sido puxado, o senhor associa esse número a quem? Eu não associo a ninguém. Pela denúncia, eu fiz a citação à senhora e citei o que poderia ter acontecido. Agora, eu estou sem esse telefone já há bem mais de um ano.
Não me lembro. Usei muito pouco o Signum. Usei muito pouco o Signum, certo? E não me lembro dessa... Eu não posso garantir à senhora que a associação fosse com ele. Satisfeito, Excelência. Obrigado, doutora Gabriela.